Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica do 5º ano e a nossa disciplina de hoje é português. Então, antes da gente iniciar, eu queria dar um aviso muito importante, que é, gente, conclua as atividades do livro e também as atividades dos blocos que foram passados como forma de avaliação do primeiro e do segundo bimestre. Então, a escola enviou para vocês questões no mês de março, no mês de abril, no mês de março 2 blocos, no mês de abril 1 bloco e do bloco do mês de junho. Então, esses blocos eles vão servir como nota do primeiro e segundo bimestre. E eu já recebi de bastante aluno, já recebi de muitos alunos, e eu já dei a nota, que vai servir como nota do bimestre, né? E tá faltando mais gente entregar. Só que a gente vai continuar recebendo, claro, né? E para poder repassar a nota de vocês. É muito importante que vocês entreguem. Mesmo que já tenha passado do prazo da entrega desses blocos de atividades, é importante a participação e a entrega, porque essas atividades vão definir a nota de vocês. E não só é importante a conclusão dessas atividades, como também as atividades do livro. Lembrando que todas as quartas-feiras a gente tem aulas pelo Google Meet, um link que é disponibilizado pela escola, que sempre envia para vocês, acredito que seja pelo aplicativo, e todas as quartas-feiras, geralmente às 3 horas da tarde, a gente tem tem aula de disciplinas que não tem vídeo aula. Então, é importante que vocês participem também. E eu quero parabenizar todos os alunos que entregaram as avaliações e dizer que eu já dei a nota e que eu gosto muito da participação de vocês, principalmente nas aulas, quando vocês expressam as opiniões de vocês. Isso é muito importante para mim. Então, gente, agora vamos para o assunto da aula de hoje. O aviso está dado. O assunto da aula de hoje, de português, é artigo definido e indefinido. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe gênero e o número. Ou seja, o artigo está acompanhando o substantivo. Por exemplo, menino é um substantivo. Um menino é o artigo. Então, sempre que eu ver um substantivo, eu vejo, geralmente, um artigo antes dele. E esse artigo, ele vai designar o que nesse substantivo? Vai designar um gênero. O que é um gênero? Vai designar se o substantivo é feminino ou masculino. E também o número, que o número é se ele está no plural ou no singular. A palavra, vamos agora ler o que é o restante do texto aqui. A palavra dá a ideia de algo indefinido. Já o, as, dão ideia de definição. Isso na página 110, gente. As águas, o cisne, um berço. Artigos definidos, o, a, os e as. Indefinido, uma, uns e umas. Definido por quê? Porque ele especifica um ser. Então, quando especifica um ser, é o, a, os e as. O masculino singular, tá? No masculino singular, artigo definido masculino singular. A, artigo definido feminino singular. Os já está no plural, que é o artigo masculino definido no plural. Então, você vê, plural de o, os, plural de a, as. O as é feminino plural. Indefinido, uma, uns e umas. Então, na forma do indefinido, vai ter tanto ele na forma singular como na forma do plural. Plural de uma é umas. Então, aí você já sabe, pela lógica, o que indica, designa gênero feminino ou masculino. Gente, atividade na página 111 a 113. 111 a 113. Vamos aqui ver o livro.
rapidamente. Bom, na página 111, a primeira questão fala o seguinte: circule todos os artigos da cantiga a seguir e classifique-os em definidos e indefinidos. O cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente. A rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então, você vai circular todos os artigos definidos e indefinidos. Definidos, o, a, os e as. Indefinido, indefinido, uma, uns e uma. Então, você vai circular e vai escrever, né, embaixo os artigos que foram citados durante o texto. Segunda questão. Circule os artigos das frases e marque D se for definido ou I se for indefinido. Então, na frase da letra a quermesse da escola foi animada. Você vai circular o artigo que está na frase. Geralmente o artigo está antes do substantivo, né, gente? Então, você já sabe onde é que ele está. Então, dentro do quadradinho, você vai colocar D, se ele for artigo definido, ou I, se for indefinido. Na página 112, terceira questão. Complete a fábula com os artigos adequados, a raposa e as uvas. Então, você vai completar essa fábula com os artigos adequados. Quarta, circule e classifique os artigos nas frases abaixo. Então, vai ter a frase: o clima na Terra não é sempre igual. Você vai circular o artigo e classificar se ele é definido ou indefinido. E assim por diante, até a letra D. 113. Quinta questão. Pinte os quadradinhos abaixo de acordo com a cor correta. Eu havia falado anteriormente que os artigos eles podem designar gênero e número. Ou seja, gêneros feminino ou masculino e número quer dizer se está no plural ou singular. Então, vocês no quadradinho amarelo, você vai pintar amarelo para o artigo definido masculino e singular. Dentro do quadradinho. Onde é que eu vou poder encontrar isso? Olha, tá aqui, ó. O macaco. Dentro do quadradinho eu vou pintar de amarelo, porque o macaco é substantivo e o é artigo, tá antes do substantivo. Só que esse artigo, ele é definido, porque ele tá definindo, especificando o macaco. Então, ele é o quê? Gênero masculino. E número, a questão do número se ele é singular ou plural, ele é singular. Então, para artigo definido masculino e singular, pinte de amarelo. Então, o macaco você vai pintar o quadradinho de amarelo e você vai fazendo o resto pela a lógica do texto. Agora, gente, vamos para o próximo tema da aula de hoje, que é palavras com R e RR. Na página 114, vocês vão abrir agora na página 114. Dica: não se usa RR no início de frase. Então, quando você for escrever uma palavra, você já sabe que não vai existir uma palavra com RR no começo, né? Então, já está bem fácil. Vamos agora ver algumas palavras que possuem dois R's. Carro, carrinho e morro. Gente, se eu tirar um R da palavra carro, fica carro? Não, fica caro. Caro. Carro de automóvel e caro de... Ai, como essa bolsa é cara. Ah, como esse carro é caro. Caro de tá um preço alto. Carrinho. Se eu tirar um R do carrinho, fica carinho. Olha aí. Então, quer dizer o quê? Que não só um R, ele significa uma mudança no sentido da palavra, como também uma mudança no som. Ó, carro, carro, carro. Olha aí. O R entre vogais, ele vai ter um som brando. Carrinho, carinho. Morro, moro. Eu moro, ficou verbo. Eu moro. Então, gente, vocês percebem que o
dois R's numa palavra, ele vai fazer com que tenha um som forte. E nem sempre se eu tirar um R vai estar certo, né? Essa palavra. Aí vamos agora para o quadro. Esse quadro aqui no slide tem falando as classificações do R, né? O R inicial, rei, régua, rabisco, rosa, rua. E o RR, no quadradinho verde, som forte. Terra, serrote, carro, borracha, carretel. Então é o seguinte, gente. Se fosse só um R, ia ficar terra. Mas não ia dar certo. Terra é com dois R's. Então tem que, com muita leitura, com muita observação e com muita gramática, é que nós podemos escrever de maneira correta. Ó, R, o quadradinho azul, R, entre vogais sombrando. Careta, besouro, olha o som sombrando. É diferente de terra para careta. Carro para caro. Quando o R sozinho está acompanhado da consoante N, ele vai ter o som seguinte: honra, enredo, enriquecer, já vai ter um som forte. Mas só se ele vier antes da consoante N. Então, quando vier uma consoante N antes de uma palavra que você sabe que tem R, só vai ter um R nessa palavra. Então, isso é uma dica muito boa para vocês resolverem a atividade da página 115 a 118. Na página 115, tem o quê? Circule as palavras escritas corretamente, na primeira questão. Então, todas as palavras que tiver escrita corretamente com o emprego correto da letra R, vocês vão circular. Segunda, coloca-se R depois da consoante N. Copie as palavras e escolha uma para escrever uma frase. Então, aqui você tem o R, né, antes da consoante N, o R depois da consoante N, desculpe, perdão. E aí você, enraizado, enredo, você vai escrever como é que vai ficar essa junção desses quadradinhos dessas palavras e vai formar uma frase para cada palavra. Terceira questão, leia sobre como preparar um macarrão instantâneo. Você vai ler esse texto e na quarta questão você vai classificar as palavras grifadas no texto de acordo com a posição do R. Como é que você vai classificar? Você vai classificar assim. Você vai fazer o seguinte, pegue, olha esse quadradinho aqui, essa tabela. Então, você vai pegar as palavras que tem R e vai classificar. Se ela é uma palavra de R inicial, se ela é uma palavra que tem RR com som forte, se ela tem R entre vogais, que é o som brando, se ela tem uma consoante N mais o R, aí você vai classificar de acordo com essa tabela, na quarta questão. Quinta questão, escreva as frases com as palavras abaixo. Então, tem duas palavras, care e ligeiro. Então, você vai fazer frases com essas palavras. Rabugento, cachorro. E cachorro, né? Sexta, procure no caça-palavras os vocábulos abaixo. Então, você vai procurar no caça-palavras as palavras que estão dentro do quadro. Continuando aqui, gente. Continuando aqui no slide de vocês. Vamos para a correção das páginas da atividade, da página 95 a 103. Nas aulas passadas, o Kevin havia me perguntado sobre que não havia explicação de umas páginas que foram passadas na atividade do aplicativo da agenda. Isso. Então, gente, as videoaulas focadas de português na gramática. Então, na questão de interpretação de texto, vocês conseguem fazer mais independente, porque a gramática já é mais puxado, então já tem essa videoaula. Então, aqui, ó, eu coloquei a correção tanto das páginas de gramática, nesse slide, quanto das páginas de interpretação de texto. Vocês vão pausando para poder corrigir a atividade de vocês. Então, eu vou aqui mostrar aqui para vocês.
Certo. Próxima página. Pronto. É da página o quê? Até a 103, né, gente? 103. Pronto. Gente, eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, do Kevin, principalmente, que ele falou comigo na aula de quarta-feira passada. E a aula chegou ao final. Espero que vocês façam atividades e levem em consideração os avisos que eu dei no início da aula. Então, obrigado pela participação de vocês. Nos vemos nas próximas aulas.